Ela esperou a vida inteira para ter seus próprios bebês. E agora a futura mamãe estava correndo para a maternidade depois que os repetidos tratamentos de fertilização in vitro finalmente vingaram. Mas depois que os médicos disseram ao marido para sair do quarto, ela se sentiu sozinha. Então ela percebeu que provavelmente era melhor que ele não estivesse lá. Aqui está a mamãe, que não tem ideia de por que os médicos pediram ao papai para sair do quarto. Então a mamãe percebe o que eles fizeram. Carrie sempre sonhou em ter uma grande família. Antes de se casar com o amor da sua vida, Craig Kosinski, o casal havia conversado sobre suas esperanças de se tornarem pais quando estivessem casados e com a casa em ordem. Eles pensaram que finalmente estavam prontos. Mas como muitas vezes acontece, a vida tinha outros planos. Após um ano de tentativas, Carrie ainda não havia conseguido engravidar. No início ela deixou de lado as preocupações, mas no fundo do seu coração, uma pequena voz estava dizendo a ela que isso não era normal. Depois de uma noite inteira sem dormir, ela decidiu ir a fundo na questão. Ela marcou uma consulta com um especialista em fertilidade para ambos. Ela teve que aceitar quando os médicos de fertilidade deram a notícia de que o casal não seria capaz de ter filhos naturalmente, devido a várias condições médicas. Os Kosinski ficaram devastados. Os sonhos que eles tinham de ter pezinhos andando pela casa foram repentinamente trazidos para a realidade. Mas eles não eram o tipo de casal que desistia tão facilmente. Carrie tentou permanecer positiva, mas um dia a realidade de tudo isso a atingiu com força. O teste foi mais uma vez negativo. Um fluxo de lágrimas corriam pelos olhos de Carrie enquanto ela considerava todas as suas opções. Eles não podiam fazer outro empréstimo para uma rodada de fertilização in vitro. Eles mal podiam pagar o primeiro tratamento. Eles não podiam continuar fazendo isso. Então ela recebeu uma notícia que mudou tudo. Em 2013, uma das velhas amigas de Carrie entrou em contato com ela via Facebook. Carrie ficou muito feliz em ouvi-la depois de todos esses anos, mas ela estava confusa sobre por que ela estaria entrando em contato depois de tanto tempo. Carrie estava desconfiada. Ela sentia que algo de errado estava acontecendo, mas nunca esperava o fator que estava prestes a ouvir. O casal estava desesperado para ter filhos. Então, quando Carrie soube que sua amiga distante estava grávida, ela não pôde deixar de sentir uma pontada de ciúmes. Os velhos amigos continuam conversando sobre como suas vidas estão indo. Era estranho que sua amiga de repente procurasse por ela. Então Carrie descobriu a razão por trás disso. A amiga de Carrie se abriu e explicou que ela realmente não conseguia cuidar de outra criança. Ela e seu marido estavam lutando diariamente, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Eles não tinham planejado engravidar novamente. Então ela fez um pedido surpreendente, quando disse que esperava que os Kosinski adotassem seu bebê. Carrie estava em êxtase, mas ela nunca poderia imaginar as consequências que viriam a seguir. Em 28 de fevereiro de 2014, os gêmeos Adalyn e Kenna nasceram em um hospital de Ohio. Carrie e Craig mal podiam esperar para ver seus bebês pela primeira vez. No entanto, eles foram prudentes e decidiram adotar as crianças em caráter experimental. Só então, um ano após o início do teste, Carrie ligou para a mãe biológica com algumas notícias. Craig não tinha dúvidas de que eles queriam ficar com os gêmeos, serem seus pais para o resto de suas vidas. Mas quando eles contaram seus planos à mãe biológica, ela confidenciou ao casal que estava tendo muita dificuldade em criar seus outros filhos, um outro casal de gêmeos, coincidentemente nascidos exatamente um ano antes, no mesmo dia, 28 de fevereiro. Carrie reconheceu o tom de sua voz. O que exatamente ela estava pedindo? Carrie e Craig mal hesitaram quando lhes perguntaram se eles aceitariam outro par de gêmeos. Eles queriam uma família grande e estavam financeiramente seguros o suficiente para sustentar uma. Dentro de apenas algumas semanas, CC e JJ se juntaram à família. Apesar de sempre terem a intenção de terem uma família grande, assumir 2 pares de gêmeos é um grande desafio para qualquer casal. Mas havia uma razão pela qual eles nunca poderiam ter tomado uma decisão diferente. Carrie explicou aos repórteres que a decisão foi difícil,
mas que precisava ser tomada para que as crianças não se separassem. Foi difícil. Estávamos tentando engravidar, mas eles eram irmãos, então isso definitivamente fazia parte de nossa consideração. Queríamos muito mantê-los juntos, disse Carrie ao jornal Times. Mas a vida tinha uma surpresa ainda para eles. Apesar da casa barulhenta que eles tinham agora, Carrie e Craig ainda queriam seus próprios filhos e esperavam que um dia um milagre pudesse acontecer, apesar do que o médico havia dito a eles. Apenas um ano depois, Carrie sentiu algo que nunca pensou que sentiria. Ela vestiu o casaco e pediu a Craig que a levasse ao médico. Quando o médico voltou com a papelada, eles ficaram em silêncio. Depois virou-se para Craig e disse-lhe para sair da sala. Carrie estava confusa e assustada, mas quando o médico olhou para cima e disse as 3 palavras que lhe causaram um arrepio na espinha, ela percebeu que provavelmente era melhor que seu marido não estivesse lá. Carrie e Craig estavam super nervosos. Eles nunca imaginariam que estariam em condições de fazer um teste de gravidez. Então a ideia de que o resultado pudesse ser positivo lhe dava borboletas em ambas as barrigas. O resultado positivo do teste foi um milagre. Mas o que o médico tinha a dizer em seguida realmente virou suas vidas de cabeça para baixo. O casal pulou de alegria quando souberam que Carrie estava finalmente grávida. Mas a grande notícia foi que era outro par de gêmeos. Da noite para o dia, a família cresceu de 6 saudáveis membros para 8, finalmente completando a foto com o bebê deles mesmos. Tudo estava indo muito bem para os Kosinski, até que Carrie começou a sentir pontadas na metade da gravidez. Carrie estava grávida de apenas 5 meses, enquanto estava sentada no sofá, dobrando algumas roupas, e sentiu que poderia estar tendo contrações. Tanto ela como Craig estavam desesperadamente preocupados que algo pudesse estar seriamente errado. Craig correu para casa e colocou Carrie no carro antes de ir para o hospital o mais rápido possível, mas eles estavam com medo de não chegar a tempo. Uma vez que Carrie estava no hospital, os médicos perceberam que precisavam agir rápido. Carrie precisaria de um procedimento de emergência se os gêmeos viessem ao mundo tão cedo. Pediram a Craig que saíssem da sala para que os médicos tivessem espaço para trabalhar. O pai de 4 filhos andava de um lado para o outro na sala de espera. Então o cirurgião abordou o pai desesperado com as notícias. Embora eles chegassem prematuramente, Carrie ficou aliviada ao ver que os médicos ajudaram com sucesso o nascimento dos seus pequenos, mas saudáveis bebês. A família voltou a crescer com mais 2 crianças, e eles não poderiam estar mais felizes, apesar de nunca terem sonhado em serem pais de 3 pares de gêmeos. Mas o fato de o casal ter agora 2 bebês não é a maior coincidência da história dos Kosinski. Embora possa ser difícil acreditar, o final daquelas 6 semanas de gravidez caiu em uma data muito especial no calendário. Era 28 de fevereiro, o que significava que todos os 3 pares de gêmeos possuíam o mesmo aniversário. As chances disso são altamente improváveis, mas isso tornou o clã Kosinski muito mais especial e único. Alguns sentiram na época que a sobrevivência dos novos bebês era um pouco difícil. Afinal, eles nasceram com apenas 25 semanas e os bebês pesavam apenas um pouco mais de meio quilo no momento do parto. Elas foram imediatamente transportadas para uma unidade de terapia intensiva neonatal especial, pois precisavam de cuidados especiais e cirurgia. Depois de algumas semanas, em um período difícil nos cuidados intensivos, os bebês começaram a mostrar sinais de progresso. Apesar de terem sido submetidos a inúmeras cirurgias e sofrerem infecções virais, as gêmeas estão melhor e ganharam 1,5 kg. Elas permanecem estáveis, mas em um estado crítico por terem nascido tão prematuros. Apesar de terem muitas crianças para cuidar em casa, tanto Carrie quanto Craig tentaram visitar as gêmeas no hospital sempre que possível. Carrie iria uma vez por dia para o hospital infantil de Wisconsin. Ao mesmo tempo, Craig visitava as meninas 3 vezes por semana, quando podia tirar uma folga do trabalho. Os Kosinski são muito religiosos, oravam todo dia e tinham uma fé profunda em Deus. O fato de todas as 6 crianças terem o mesmo aniversário prova em suas mentes
que tudo fazia parte de um plano de Deus. CC e JJ nasceram em 28 de fevereiro de 2013. Edeline e Kenna em 28 de fevereiro de 2014. E Caroline e Clarissa em 28 de fevereiro de 2016. Carrie disse ao jornal Times: "Acho que fomos destinados a ter todos eles. É apenas a maneira de Deus dizer: vejam, eu estou dando a vocês essas crianças como uma bênção. Eu vou tornar isso interessante e divertido para você, fazendo com que todos tenham nascido no mesmo dia." E ela continuou: "Isso meio que aconteceu tudo de uma vez só. Você não pode mexer muito com essas coisas. Você está apenas tentando apagar os grandes incêndios e esperar que os pequenos incêndios não sejam tão sérios." E essa foi a nossa história sensacional de hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo. E se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei clicando no botão logo abaixo. Obrigado por assistir e nos vemos na nossa próxima história, aqui no Histórias Sensacionais.